pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui nessa sexta-feira com esse pessoal do segundo ano do ensino médio para mais uma aula de língua portuguesa. Sejam muito bem-vindos. Vamos fechar essa nossa semana com chave de ouro, estudando muito essa língua maravilhosa que é a nossa língua portuguesa, tá? Sejam bem-vindos. Quem não estava aqui ontem, chegou hoje por aqui, fica conosco, continua aí, se liga nos horários e não vamos esquecer, tá? Vai lá no nosso canal, vai no EducaPE, se inscreve, curte os nossos vídeos, compartilha e baixa também o Conecta aí para poder você interagir com a gente, ok? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Quem estava com a gente ontem deve lembrar que nós começamos a trabalhar com recursos coesivos específicos do texto narrativo escrito. E aí, hoje, nós temos a missão de, nesses rapidíssimos 25 minutos, concluir essa ideia do que eu tenho para vocês hoje. Não é a conclusão do assunto. Como eu falei para vocês ontem, o recurso coesivo, né, a coesão, é um assunto que é absolutamente enorme. Vocês começaram a ver no primeiro ano, vocês continuam vendo no segundo ano e a gente vai continuar estudando sobre coesão também no terceiro ano, tá? Então, vamos lá. Para quem não lembra ou para quem não estava com a gente ontem nós começamos a aula fazendo uma breve revisão de tudo que vocês já viram, né, sobre o que são os elementos da textualidade. E aí a gente focou em dois elementos da textualidade que foram coerência e coesão, estabelecendo a diferença entre eles. E aí a gente viu que coerência é aquilo que diz respeito ao sentido do texto, à unidade global do texto, ao passo que coesão são marcadores linguísticos, né, palavras específicas, cujo objetivo é concatenar, é ligar as ideias, as frases, orações, períodos, parágrafos dentro de um texto. E aí a gente reviu bem rapidamente alguns elementos, alguns recursos coesivos e paramos nesse recurso aqui que é super importante, que é a conjunção. Ontem a gente falou o conceito de conjunção. Eu trabalhei com vocês alguns exemplos, tá? E aí a gente precisa relembrar, a gente precisa aprofundar algumas questões, tá? A gente tem aí os exemplos que nós trabalhamos ontem, quando a gente usa conjunções para indicar relações de sentido específicas no texto, como relações de tempo, de condição, de oposição e assim por diante. E eu ainda mostrei para vocês um exemplo em que a gente teria um texto incoerente, né, ou um período incoerente por conta do mau uso da conjunção, tá? Ontem eu encerrei a aula falando para vocês o seguinte: nós temos conjunções que são iguais e que podem indicar relações semânticas diferentes. A gente vai entender isso de acordo com o contexto, tá? Eu mostrava para vocês ontem essa tabelinha também, que é uma tabelinha bem sintética, bem interessante de a gente ter para consultas futuras, né, para consultas posteriores, em que a gente tem as principais relações de sentido, né, adição, oposição, explicação e assim por diante. E a gente tem os exemplos das conjunções que fazem essa função aí, essa relação de sentido, tá? E vou mostrar para vocês agora, que foi justamente o ponto exato em que a gente parou ontem, um exemplo de uma conjunção, que é a conjunção como, que pode ser usada para indicar pelo menos 3 relações de sentidos diferentes. E aí a gente precisa, olha, conhecer a conjunção, saber que é uma conjunção ali, saber que relação de sentido essa conjunção ela pode exercer e entender o contexto em que ela está inserida para entender a relação de sentido que ela estabelece. Então, vamos ver os exemplos. A gente tem aqui, ó, a conjunção é a conjunção como. Ela é linda como a mãe. Então, o como aí é uma conjunção que está estabelecendo a relação de sentido de comparação, comparando ela com a mãe no que diz respeito ao quesito beleza, ser bonita, ser linda, ser bela, tá? Depois a gente tem como choveu,
me atrasei. E aí, percebam, o mesmo como é usado aí não para comparar. Se a gente prestar atenção no sentido dessas duas orações, choveu e me atrasei, a gente vai entender que existe uma relação aí de causalidade. Causa, motivo, explicação. A gente tem aí, ó, me atrasei. Eu me atrasei por que causa? Eu me atrasei por que motivo? Eu me atrasei porque choveu. Então, eu posso dizer como choveu, me atrasei, e agora a conjunção como, ela está exercendo essa relação de sentido de causalidade. Por fim, a gente tem aqui, ó, falaremos sobre coesão como foi combinado ontem. E aí, a mesma conjunção como, ela não está estabelecendo comparação, ela não está explicando o motivo, mas ela está indicando uma relação de conformidade. É uma ação que acontece conforme a outra ação, tá? Então, nós vamos falar sobre coesão hoje. Isso está em conformidade, em combinância, em consonância com o que foi combinado ontem, tá? Então, é uma conjunção única que exerce pelo menos 3 relações de sentido e que, inclusive, o como em outros contextos, ele pode ser verbo, né? Então, a gente precisa conhecer as conjunções, conhecer as relações de sentido e entender o contexto para que a gente empregue essa conjunção corretamente, tá? E aí, seguindo, falando dentro desse nosso contexto de revisão dos elementos coesivos, a gente tem a coesão lexical. Ela se dá por repetição, sinonímia, hiperonímia, uso de nomes genéricos e colocação. Ela pode acontecer por reiteração e por colocação. E aí, a reiteração, ela se faz através do uso de sinônimos, hiperônimos, nomes genéricos e a repetição de um mesmo item lexical, tá? Lembrem-se, vocês que já estão aí no 2º ano, né, como a gente conversava ontem, já devem estar pensando com seriedade sobre o Enem, que tem uma redação esperando vocês e não é pecado repetir, tá? O pecado é a gente exagerar na repetição. Então, o primeiro exemplo que a gente tem aí, Jefferson está cansado, Jefferson não tem o direito de estar cansado. Então, a gente tem a repetição do termo Jefferson e a repetição sem problemas. O problema é se eu continuasse dizendo, imagine que eu vou falar uma história sobre Jefferson e eu digo, Jefferson é meu anjo da guarda. Jefferson é um anjo da guarda muito infantilizado. Jefferson está cansado de ser meu anjo da guarda. Jefferson não tem direito de estar cansado por ser o meu anjo da guarda. Essa história ela vai ficar extremamente chata, extremamente cansativa, não vai ter progressão, aí a gente repetiu exageradamente. Mas uma repetição, uma vez ou outra, dentro de uma redação, dentro de um texto, não tem problema, tá? Depois a gente tem, o professor estava muito cansado, mas, como bom docente que é, ele não desiste nunca. E aí a gente tem uma relação de sinonímia, a presença de sinônimos aí. Para quem não lembra, os sinônimos são palavras que são diferentes, mas que remetem a um mesmo sentido ou a um sentido pelo menos semelhante, tá? Então a gente tem professor e o sinônimo para professor, docente. Isso aí é um recurso muito interessante para a gente evitar a repetição demasiada, tá? Que é o pecado na produção oral. Depois a gente tem a faca, é o mais antigo dos talheres. Aí a gente tem um exemplo de uma representação de um hiperônimo. O hiperônimo é uma palavra grande, né? Hipernimo, nome, mas grande no sentido de que ela abarca uma série de outros elementos. Então, por exemplo, nesse caso aí, nós temos talher como sendo um hiperônimo. E talher, ele é uma palavra que abarca muitas outras. Faca, garfo, colher, tudo isso são elementos que pertencem a esse grupo do talher. Tá? A gente tem um outro hiperônimo que é roupa. Dentro desse hiperônimo roupa, a gente tem calça, short,
blusa e assim sucessivamente. E é um outro recurso que a gente pode usar para evitar a repetição exagerada, que é aí que mora o perigo, tá? E aí, a gente teve lá atrás a questão dos nomes genéricos, então eu só enfatizo sempre para os meus alunos que coisa é o nome genérico mais comum que a gente tem e que deve ser usado com parcimônia, tá? Coisa a gente diz que é um super hiperônimo, porque coisa pode substituir qualquer coisa. Fica até irônico de falar, mas é isso mesmo. Então, dá para a gente usar na oralidade ou num texto escrito simples, mas não vai ficar usando a palavra coisa em redação que vale nota, porque o teu corretor vai achar que tu não tens conteúdo. E você tem conteúdo, você tem que ter conteúdo. Ok, vamos lá. Seguindo, a gente tem a colocação ou contiguidade, que ela consiste no uso de termos pertencentes a um mesmo campo significativo. Aqui, já que nós estamos no segundo ano do ensino médio, eu queria gastar um tempinho maior para poder vocês entenderem algumas coisas, tá? Campo semântico ou campo significativo é o seguinte: quando a gente vai falar sobre alguma coisa, quando a gente vai escrever sobre alguma coisa, a gente tem um assunto-chave principal. E aí, para esse assunto, a gente precisa usar palavras específicas que estão dentro desse campo semântico, tá? Se eu vou falar sobre aborto, falando sobre aborto, eu tenho que falar sobre gravidez, eu tenho que falar sobre hospital, eu tenho que falar sobre lei, eu tenho que falar sobre remédio, que são palavras desse universo, tá? Se vocês não fazem isso, não lembram disso, na hora de uma produção textual, seja oral, seja escrita, você corre o risco de fugir do assunto. Quem aqui já passou pela situação, por exemplo, de ter alguém contando uma história e essa história ela entra por dentro de outra história e ele conta outra história e sai outra história e a gente não entende nada, porque a pessoa ela perdeu o campo semântico central do que ela queria falar. E aí confunde a cabeça da pessoa. Quando a gente está escrevendo, isso é pior. Em uma redação que vale nota, isso aí equivale a um trocinho que a gente chama de fuga ao tema. Gente, fuga ao tema, zero. Nota 0 para você. Para a gente refletir sobre isso, eu trouxe para vocês o tema da redação do Enem de 2019, tá? O Enem ele foi feito agora em 2021, mas ele equivale ao Enem que teria sido feito em 2020. Em 2019, o tema que a gente teve para a redação do Enem, lembrem-se, eu avisei ontem, redação de Enem, que vocês devem prestar muita atenção nela agora, vale 1000 pontos, tá? Só isso, só 1000 pontos. No ano de 2019, o tema da redação do Enem foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. Para você escrever sobre isso, você precisa entender e lembrar que esse tema demanda um campo semântico específico, minha gente. Se eu fujo desse campo semântico, eu vou colher o meu zero ou o meu quase zero, tá? Então, por exemplo, para escrever uma redação sobre esse tema, eu tinha que lembrar de democratização, né, que é o ato de tornar uma coisa boa para todo mundo, a maioria prefere, a maioria tem direito, a maioria utiliza. Acesso, que é ter acesso a, ter contato com, cinema e Brasil. Então, são 4 elementos que não dá para a gente descartar, porque se a gente descarta, a gente está fugindo do tema e a gente vai ter uma nota bem baixa. E aí, para chamar esses elementos, eu posso repeti-los, eu posso usar sinônimos, eu posso usar hiperônimos e assim sucessivamente. Aí eu trouxe para vocês um exemplo, não de uma redação inteira, porque o tempo seria escasso para a gente fazer uma análise de uma redação inteira, mas eu trouxe a introdução de uma redação nota 1000, tá? Isso aí tem na internet, vocês podem pesquisar à vontade sobre todos os temas, vai ter uma redação aí, ou sites aí com redações diversas com nota 1000, tá? Vamos analisar a introdução.
para a gente entender como é que ela usou essa questão do campo semântico aí e ela conseguiu, ela ou ele, né, a gente não sabe quem escreveu, se manter dentro do tema e usando o campo semântico, tá? Vamos lá. Durante a primeira metade do século XX, as obras cinematográficas de Charlie Chaplin atuaram como fortes difusores de informações e de ideologias contra a exploração e o autoritarismo no continente americano. No contexto atual, o cinema permanece como um importante veículo de autoconhecimento, mas, no Brasil, não há o acesso democrático a essa mídia, em decorrência das disparidades socioeconômicas nas cidades, as quais fomentam a elitização dos ambientes de entretenimento e da falta de investimentos em exibições populares, as quais, muitas vezes, são realizadas em prédios precários e não são divulgadas. Portanto, é imperativo promover mecanismos eficientes de integração dos telespectadores para facilitar o contato com filmes proeminentes na introdução dos cidadãos. Gente, em primeiro lugar, a gente coloca a redação conforme o aluno ou o candidato escreveu, tá? Então, tem uma descontinuidade ali, mas é do candidato. E, em segundo lugar, a gente tem o seguinte, ela usou, ou ele, aí, alguns elementos sobre os quais a gente está falando desde ontem, tá? Por exemplo, ela fala logo no iniciozinho sobre obras cinematográficas. É uma forma de referir a cinema. Depois ela cita Charlie Chaplin, que é do universo cinematográfico também. E aí ela vai falar depois a palavra cinema, né? Ou seja, não tem nenhum problema repetir, desde que você não repita demais. Inclusive, é completamente perigoso em um texto qualquer, seja oral, seja escrito, você não fazer a repetição, porque você vai estar oferecendo a possibilidade para o teu ouvinte ou para o teu leitor de ele esquecer sobre o que você está falando. Então, repetição, uma vez ou outra, não tem problema nenhum, tá? E aí, lá chegando na metade dessa introdução, ela cita Brasil, então é o universo do cinema no Brasil, tá? E vai falando da questão das disparidades socioeconômicas, que lembra a questão da importância de a gente ter uma democratização, né? Todo mundo tem que ter acesso, e não só as pessoas da elite, tá? E no finalzinho ela vai dizer lá, ó, portanto é imperativo promover mecanismos eficientes de integração, né, dos telespectadores, fazendo aí a referência a acesso, e telespectadores retomando uma palavra que é do campo semântico do universo de cinema, tá? Para facilitar o contato com filmes, filmes é outra palavra do universo, do campo semântico do cinema, proeminentes na introdução dos cidadãos. Então, vejam, é uma introdução que inclusive tem alguém que deve estar pensando, porque vocês pensam isso. Meu Deus, isso é uma introdução, isso parece que é o texto inteiro. Na verdade, redações que são redações nota 1000, elas são grandes, né? Eles usam todas as linhas com a letra bem pequenininha para poder colocar o máximo possível de informações. Então, isso aí sim é apenas a introdução do candidato ou da candidata que escreveu esse texto, tá? E já na introdução, a gente percebe como essa pessoa usou esses recursos de coesão dos quais a gente vem tratando desde ontem. Ô professora, se eu for escrever um texto agora, desde 2019 que eu não escrevo texto, porque teve a pandemia e aí não deu, eu vou conseguir fazer uma introdução dessa? Não vai, você sabe que não vai. Mas, meu amigo, minha amiga, lembre-se sempre, a prática leva à perfeição. Então, para você chegar nesse nível, pratique e pratique muito. E aí não vai ter como você fugir disso, tá? Para a gente refletir ainda sobre essa questão, vocês devem ter acompanhado, se não, que pena, o tema deste ano, né? O Enem que foi feito este ano, porém, ele equivale ao Enem que deveria ter sido feito no final do ano passado. O tema desse ano foi
o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então, de novo, se eu vou fazer uma redação, eu preciso pensar, não é? Eu tenho que fazer uma redação, eu tenho que fazer um seminário, eu tenho que apresentar um trabalho. Tu não vais pegar o texto e ir na hora de qualquer jeito. Você não vai escrever uma redação e pegar a caneta e se danar a escrever, não. Tu vai primeiro parar, relaxar, pede ajuda a Deus e reflete, tá? Pensa sobre o seu tema. Então, aí a gente tem estigma. Olha, meio mundo de gente deve ter se quebrado, pessoal, porque o povo provavelmente não sabia o que era estigma. Se você tivesse paciência, ia voltar para o texto, ia ler e estava explicando lá. Tu tinha que manter a calma. Pega na mão de Deus e vai, e com calma tu consegues. Mas, para esse tema, eu tinha que prestar atenção em estigma, eu tinha que prestar atenção em doenças mentais e, de novo, sociedade brasileira. Então, eu tinha que falar sobre o estigma, que é o desprezo, o estereótipo que se faz. É doença mental? É doido. Interna? É frescura. É palhaçada, é brincadeira. Isso é estigma, é você tirar algo da realidade e você estigmatizar, você desprezar e colocar um rótulo. Os rótulos que a gente tem, inclusive, muito na nossa sociedade, são estigmas, tá? E aí, no universo do doente mental e dentro da sociedade brasileira. Ah, professora, eu podia falar nesse texto sobre dengue? Não podia. Mas dengue é uma doença, professora. Eu podia falar sobre coronavírus? Não podia. É uma doença, mas não é doença mental. Agora, eu podia falar que no período do coronavírus, muitas pessoas desenvolveram ansiedade, depressão, bipolaridade. Aí tá legal, porque aí você pegou um gancho em uma doença física e você relacionou essa doença física a uma doença da mente. Aí, minha gente, ok, tá? Então, trouxe isso aí só para vocês refletirem como a gente pode colocar na prática esse conteúdo que a gente está vendo desde ontem de maneira teórica, tá? Seguindo, a gente tem a ideia de trabalhar nessa aula, embora que eu acho que não vai dar tempo, minha gente, mas tudo bem. Fica parado, já colocaram uma plaquinha ali, 2 minutos. Agora que eu me empolguei aqui, que eu ficava aqui até 5 horas da tarde falando, eu vou ter que parar. Mas a ideia é a gente trabalhar os recursos coesivos no texto narrativo, tá? Para isso, a gente precisa lembrar dessa estrutura do texto narrativo. O texto narrativo, ele conta uma história, que pode ser fictícia, real, inventada. Esse texto narrativo, ele pode ser oral ou escrito, né? Inclusive, a aula do primeiro ano de hoje, a gente trabalhou com texto narrativo oral. E para vocês, a ideia era trabalhar com texto narrativo escrito. Em ambos os casos, a gente tem que ter a apresentação, complicação, que é o conflito, o desenvolvimento. A gente tem que ter clímax e o desfecho. E a gente tem que ter também a presença de narrador, que é a pessoa que conta a história, personagem, né, ou personagens. Muito difícil ter uma história que tenha um personagem só. Não é impossível, mas é difícil. Tempo, espaço, discurso e o enredo. Mas isso vai ficar para a próxima aula, porque infelizmente o nosso tempo hoje se esgotou, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido e nós nos vemos na próxima. Com certeza, pessoal, para vocês uma ótima sexta-feira, um bom fim de tarde, final de semana massa para vocês, sem aglomeração e com uso de máscara, pelo amor de Jesus, tá? Beijo para vocês, até a próxima!